Estamos de volta com Feito em Casa, a face luminosa do Piauí, na nossa TV Estado de Ver. Minha irmã, meu irmão, imagine que você junte, no mesmo momento, o talento, a paciência e a competência. O resultado é de tirar o chapéu. É assim que eu poderia definir a arte de Cristiana Raulino. Confiram. Minha irmã, meu irmão, já pensaram em pegar tirinhas de papel de poucos milímetros e juntar isso e colar isso de uma forma que resulte numa obra de arte? É um trabalho que nos remete à Idade Média, é coisa muito antiga, é uma técnica milenar. Pois não é que uma piauiense daqui de Teresina resolveu fazer isso? Mas quando é que você descobriu essa técnica do origami, essa técnica de colagem de papel para produzir efeitos tão bonitos? Eu descobri o quilling, o origami, depois do nascimento da minha filha, porque eu trabalhava com tinta a óleo, mas ela começou a apresentar alergia. Não sei se... porque a tinta a óleo ela é tóxica, né? Então talvez ela pegando alguma coisa na tinta, ela apresentou essa alergia. Então eu... Não dava para viver sem produzir alguma coisa artística, né? Desenho, pintura. Então eu fui por esse lado do quilling. Então eu estava sempre ali nas bancas de revista, procurando algo de que falasse sobre quilling, origami, não sabia nem o nome da técnica. E aí foram surgindo publicações. Você fazia talvez pela satisfação mesmo de criar, mas agora já está ganhando uma... Você já está fazendo expulsões, já está vendendo esse trabalho, Cristiane. É isso, começou, posso dizer o nome? Não. Pode. Aqui na Moldura Minuto. Eu vim moldurar um trabalho e a gerente da loja achou bonito e vamos deixar aqui para expor. E aí quando os clientes da loja viram, começaram a gostar. Inclusive fizeram uma exposição, a primeira Expo Arte Moldura Minuto, me convidaram juntamente com Gabriel Arcanjo, isso em 2002. E aí eles apresentaram para os arquitetos. Vou mostrar a vocês a beleza desse trabalho. Olha, o nome da menina é Lisa, estão vendo aí? Vamos pegar de frente, não é Cristiano, vamos pegar assim. Agora vamos virando bem devagar para que o pessoal de casa possa perceber que a peça tem volume. Olha, isso aqui tem um volume, olha. É um volume, isso aqui é papel colado e esse papel produz todo esse efeito que vocês estão vendo aí. Quantas nuances, a combinação de cor, aí depende do talento da artista. O certo é que a peça é muito bonita. Olha esse São Francisco aqui, visto assim de frente, não é Cristiano? Visto de frente, você pensa que é só uma pintura mesmo, pintura. Você não consegue ver detalhe. Vai virando bem devagar para que as pessoas percebam que é uma peça que tem volume. São tirinhas de papel colada. Esse é um trabalho... Rafael Arcanjo. Olha cá. Então eu me preocupo também em conhecer a história do santo, né? Não só fazer um desenho, ou com uma cópia ou alguma coisa, não. Eu observo os desenhos que já tem disponível e aí eu vou observando a história e vou juntando e vou vendo o que eu posso fazer com o quilling. Aqui também foi colagem e depois eu usei o quilling. Aqui tem uma peça que eu gosto muito, porque ela é feita com o mínimo. Aqui já é uma técnica só, praticamente é só colagem. Você tem luz e sombra, né? Porque o preto produz a ideia de sombra, o branco da própria moldura, não é? Sim. E o efeito é bom. Vocês estão vendo que um trabalho desse depende muito, primeiro da competência do artista, depende da paciência e da capacidade de lidar com uma matéria que, olha o efeito, como fica bonito nisso aí. Esse aqui já é origami. Eu vou dobrando e a gente... japonesa. E tem no origami, eu também fui descobrindo, através das pesquisas, que existem vários tipos de origami. E esse aqui, no caso, seria o origami quilt. Dê uma olhada nessa peça. Vejam que é uma composição simples, aparentemente simples, monocromática,
mas os efeitos são muito, muito instigantes. Bom, mas deixa eu contar uma história para vocês. Eu conversava com a Cristiane. A internet que as pessoas usam para veicular bobagem e muita violência e muita vulgaridade, ela pode ter uma enorme utilidade. Eu não conhecia o trabalho da Cristiane e por acaso vi, eu também não a conhecia, e por acaso vi esses pássaros. A primeira coisa que eu vi foi justamente esses pássaros. E eu achei que era uma coisa interessante. Eu não sabia qual era a técnica, eu pensei que era só desenho. E imediatamente fiz contato com ela, que resultou nessa entrevista aqui, que nós não tínhamos programado, né, Cristiana? Não. Então vejam, o efeito das peças é bem bonito. Que é apenas quilling, né? Quilling sobre um passe-patou. E esse aqui eu já utilizei a colagem e depois eu inseri o quilling sobre a colagem. É um trabalho bonito. E ela usou aqui um papel. Que papel é esse? Papel Paraná. Paraná bonito, Isso, não é? E o resultado bem rústico, né? É bem bom. Bem, tá aqui. A técnica é a mesma, olha. Isso aqui não é desenho apenas. Isso aqui são filetes de papel colados produzindo esse efeito. Aqui ela misturou um pouco, olha. Aqui já tem o desenho, olha, vejam bem, aqui tem o desenho. E ficou legal porque a roupa e o cabelo tem um volume que o desenho não tem como um todo. É um trabalho bastante interessante. Bem, e a Cristiane faz também uns poemas que ela aproveita para trabalhar. O poema, na verdade, é o trabalho que ela utiliza, o mesmo trabalho que ela utiliza para compor a figura. Esse aqui se chama abstrato. Diz ela aqui: na tela exposta aos olhos, salta em cores o que abstrato estava em mim. Se difícil é definir o que me faz assim, nuanças uso para colorir cada vazio espaço que ainda esteja em mim. É um poema bastante bom, com a mesma dedicação com que ela faz o trabalho dela. É tão bonito que parece simples, é tão bonito que parece fácil, vale a pena. E agora eu vou para o Cadeira na Calçada e vou dar uma dica para vocês. Vocês vão saber quem é o meu convidado. Basta ver esse trambolho aqui, olha o tamanho da ferramenta que ele carrega e olha a estrela solitária que não sobe, desce. Estamos falando do irmão querido, o Deusdedito Nunes, o Garrincha. Chega aí, meu irmão querido. Bom dia. Como é que está Vossa Mercê? Se abanca aí, a casa é sua. Está na luta? Bem, me permitam fazer um elogio, Garrincha, aqui agora. Ele escreveu um livro, As Caras de Teresina, e não se incluiu, quando, na verdade, o Garrincha é a melhor tradução desta cidade. Ninguém consegue fazer o humor, a forma como ele conta histórias, a identificação dele com a cidade é alguma coisa extraordinária. E o Garrincha está lançando agora esse folheto. Este aqui que vocês estão vendo é um folheto de cordel, mostrando que no Piauí a política virou uma espécie de latifúndio. As capitanias hereditárias voltaram. O avô deixa o patrimônio eleitoral para o filho, que repassa ao neto. Garrincha, que história é essa, meu irmão? Essa história é a história da nossa política, é a história da política piauiense, que segue esse rumo. Aliás, eu acho que isso é uma herança nacional. Em todos os estados, as famílias sempre querem ser donas da situação. E no Piauí, principalmente, porque o pai tem que deixar herdar para o filho aquela capitania hereditária, a mãe também entra, e, enfim, o tio, o sobrinho. E o pai acha que o filho só está bem seguro na vida se for um político, fazer como ele, né? Aí tem que ensinar todas as tramóias, todas as marmotas, o vai, não vai, essas coisas que, infelizmente, fazem parte da política, não direi brasileira, mas piauiense. Então eu procurei levantar aqui, fazendo um levantamento das famílias que têm seus filhos na política, dos pais que botam os filhs, botam o irmão, às vezes que botam a mulher. A mulher, bota até a rapariga. Então bota essas pessoas que estão intimamente ligadas e vão trabalhar. E a família continua unida, e a família unida permanece. E hoje nós temos, e a tendência é você... O irmão Valteres, ele criou o termo baby boom.
Nós estamos no baby boom, né? Que é o estouro da criançada, né? Dos meninos. E tem deles que se zangam, dizem, não, eu fui eleito é porque eu sou bom mesmo, não foi o papai que me ajudou, não. Tem já os mal agradecidos. Se elege com os votos do pai e ainda diz que não deve nada a ninguém. Eu sou o cara. Eu sou o cara. Mas aí tem uma coisa que eu queria perguntar ao Garrincha. Garrincha foi vereador em Teresina 3 vezes, 3 legislaturas. Foi 3. E eu atesto. O Garrincha foi um vereador extremamente eficiente. Conheço os projetos, alguns dos projetos de lei do Garrincha ainda estão aí, os que não foram desmantelados. O compromisso do Garrincha com a instituição, com a Câmara Municipal, era assíduo, responsável e atendia todo mundo. Meu irmão, você perdeu a capacidade de conversar com o seu eleitorado ou não tem um padrinho, um pai ou um avô político que possa bancar a tua candidatura? Como é que aconteceu contigo? Inicialmente eu perdi talvez uma fonte de inspiração, que era a minha mulher, né, a Regina, né? Ela era praticamente, tomava conta lá das coisas, né? Ela e o Maurício. Aí depois a gente vai, ô Sinés, não sei, vai perdendo, não sei se é assim, a vontade de brigar, de lutar, não sei, se desencanta também, porque quando você vai num bairro falar com um pessoal pedindo voto para levar benefícios para o bairro, a pessoa pergunta, e nós vamos levar quanto? Aí isso já te deixa desanimado, porque os caras já estão pensando em dinheiro, não estão pensando na coletividade, eles não estão pensando se o bairro vai ter uma igreja, uma estátua, vai ter um campo de futebol, uma praça, não, e eu vou levar quanto? Isso deixa muito e você fica bastante decepcionado com isso. Infelizmente, a gente no campo de futebol, por exemplo. Sim. Eu visitei todos os campos, fiz vários campos de futebol na periferia. Né? Que é uma coisa necessária. O campinho de futebol, meus irmãos, minhas irmãs, é a coisa mais barata que existe em matéria de lazer. Você põe 4 pauzinhos lá e tal, papapé, e os meninos vão brincar, e quem joga futebol não se mete com droga, porque não dá certo. E hoje, infelizmente, alguns campos que ainda estão lá, os meninos estão encostados na trave, cheirando o negócio numa lata, que é realmente condenável, né? As crianças, ao invés de estarem jogando bola, estão cheirando o negócio lá, estão aqui para fora. Os campinhos estão praticamente abandonados. Completamente abandonados. Você vê na beira do rio Parnaíba, né? Você vê aqueles campos, ninguém está jogando mais, porque não aparece uma bola. O que aparece é o malfeitor para levar o menino para o mau caminho, para ele se viciar. E os órgãos públicos também não estão interessados nisso. Você não vê no Parque da Cidade movimentação. O Parque da Cidade ali pega um núcleo da cidade, ali daquela zona, que é a zona paupérrima. Cadê a programação daquilo? Uma área maravilhosa. Ali tem para usar. Tem tudo. O Parque da Cidade tem tudo para você utilizar de 5 a 15 anos e mais. Garrincha, ali naquele pedaço entre Monte Verde e Santa Maria da Codipe, ali tem um complexo que foi construído do tamanho do mundo, com um anfiteatro, com campo de futebol, com campo de vôlei, nada funciona. O mato está cobrindo tudo aquilo. Fazer é bom, porque o camarada leva algum por fora. Agora, as construtoras. Claro, as construtoras levam sempre, pagam sempre um por fora. Agora, administrar a coisa pública, Garrincha, aí é complicado, É complicado. Fazer valer aquilo ali, para quê? Aquilo é seu, garoto, ali é seu, a bola é sua, você vai jogar lá, use seu tempo para fazer aquilo ali. Eu tive hoje uma notícia boa, disse que lá o campo do Planalto Uruguai, que tem o meu nome, Estádio Eusébio Nunes, disse que foi remodelado e está lá com a placa lá, com o meu nome, que eu fiquei muito honrado. Mas fiquei bacana, claro. Eles não tiraram ainda, porque geralmente eles tiram, né? Agora, Sinés, o que acontece é o seguinte, que os campos de futebol da periferia, eles têm 3, 4 crianças, mas não estão jogando bola. Isso é terrível. Eles estão fazendo aquele negócio, usando crack, essas coisas. Isso é que é terrível. A parte ruim. Mas, Garrincha, me diga uma coisa. Nós tivemos no ano passado, e eu já fiz essa pergunta aqui a 3 pessoas, e continuo com esse grilo no juízo. Nós tivemos no ano passado, em junho, manifestações que eletrizaram o país. E os analistas políticos diziam, nunca mais o Brasil será o mesmo, o Brasil vai mudar de cara, o Brasil vai mudar a política. E de repente termina a eleição, o Congresso Nacional com as mesmas figuras e até piorado. Segundo os analistas, é o Congresso mais conservador dos últimos 50 anos. Como é que se explica isso, Garrincha? O que deu aquele movimento de junho
que resulta num Congresso Nacional tão ruim, tão conservador? Nós estamos na era do Tiririca. Isso é complicado. Aí você tira a ideia. Como é que o Tiririca foi um dos mais votados de São Paulo? Como é que o Tiririca apresenta? O que ele mostra? O que ele mostra para a juventude e tudo? Não mostra nada. Então eu não direi nem o Romário, porque o Romário tem umas sacadas boas. O Romário tem uma história também. Pelo menos combate a CBF permanentemente. Combate bem, deve combater bem. Sim. Mas o resto que você vê? Não vê, o Sinés. Infelizmente, eu acho que não estão trabalhando o que a gente tem de melhor, que é a nossa infância, a nossa juventude. Não se trabalha, não se procura dar a ela o que ela deve ter. O que é? É esporte e alimentação. Também não adianta você dar bola e não dar comida, né? Lá na Semel você viu que a gente tinha aquele almoçozinho das crianças, depois da bola tinha que comer. Saco vazio não se põe em pé. Então você tem que ter. Aí vai o exame de verme da criança, vai olhar o que a criança tem. Verminose? Vamos lá. Então, tem que trabalhar em cima disso. Acompanhar. Olha, um dentista, como botei um dentista, vou um dentista lá para ver. Que é um problema, é uma praga nesse país, não é? Crianças com dentes arrebentados. E, Garrincha, uma coisa que me preocupa, e a ti também, com certeza. Essa história de criança deprimida, criança se matando, criança suicidando. Que história é essa? No teu tempo, criança... Você quer ver uma criança deprimida? Não dê para ele um bichinho desses aqui? Sim. Um trem desse qualquer um. Um trenzinho desse, se de olhar aqui... Sim. O telefone. Não deu o telefone, ele se deprime logo. Porque a criança alegre hoje é a criança que está aqui. Quer dizer, mas cadê o peão? Cadê a rodinha? Cadê a peteca, cadê a peteca que se jogava em Teresina? Isso tudo desapareceu, Garrincha. A dona Áurea, minha mulher, disse uma coisa ontem e eu estou com isso aqui no juízo, vai virar uma crônica. Ela disse, não, ela falou uma coisa muito legal. Eu sou do tempo que a criança corria atrás da comida. A criança corria atrás da comida. Hoje a comida corre atrás da criança. Está tudo à mão, está tudo demais, não é, Garrincha? Principalmente a molecada de classe média. O que é isso, Garrincha? O menino não faz mais nada, rapaz. Não faz mais nada. O menino queria o de comer. Mãe, meu, de comer. A criança queria comida. Comia para brincar, para aprontar, para fazer besteira. E depois que comia tinha que passar um tempo parado, porque senão não podia... Senão não desenvolvia as energias acumuladas. Não corre não que tu comeu agora pirão escaldado. Senão vai ter uma congestão. Congestão, Aí o bicho ficava quietinho. E tu ainda lembra do remédio para congestão, Garrincha? Eu me lembro congestão. Lembra congestão? Você tomava aguardente alemã. E ficava novo em folha. Ficava sarado. Aguardente alemã e pílula de vida, Dr. Ross. Pílula do mato. Tudo. Pílula do mato. Curava tudo. Olha os remédios. Era pílula 4 Moura, que na verdade era pílula 4 Mouras, era pílula 4 Moura, jalapa, pílula de vidro, que o pessoal dizia pílula de vidro, né? Pílula de vidro. E aguardente alemão. E óleo de risco, que saía tudo. Aquilo limpava até o que não existia. Era o tempo que a criança vivia sadia, né? Quer ver, as crianças brincavam, a criança caía, corria. Bem, quando é que vai ser lançado esse trem? Bem, o Política em Família, ele já está aí, eu lancei já antes da eleição. Estou lançando agora, As Vítimas da Porca, o Baby Boom. O Baby Boom é o estouro das crianças, né? E eu estou lançando o Baby Boom porque o Baby Boom já é a complementação disso aí. Isso aqui. Diz, caros leitores, acabou-se a apuração, não quero nem saber se foi porco ou foi barrão, quem comeu os candidatos que perderam essa eleição. Aí eu começo a dizer aqui. O Garrincha tem uma capacidade de fazer um humor único. Falando em humor único, quantos anos tem a tua coluna no Prego na Chuteira, Garrincha? 50 anos. É a coluna de esporte mais antiga, eu acho, do Brasil. Do Brasil, não acha não, é do Brasil. Então, meus irmãos, não é brincadeira. Todos os dias você abre o jornal e lá está o Garrincha, mostrando fotografia de gente que você nem lembra que existiu nessa cidade, questionando coisa, às vezes dando ferroadas muito certeiras. E está aqui o Garrincha, é um patrimônio desta cidade. Garrincha não é teresinense e nenhum teresinense é mais autêntico, ama mais essa cidade do que este irmão. Eu quero lhe dar um presente. Ô, Débora, traga aí uma caneca.
Eu deveria dizer, Débora, que essa caneca é para tomar café, mas no caso dele não, é para catuaba mesmo. Pode entregar sem problema nenhum. Chá de catuaba, ele vai tomar, é para você. Olha que moça. Posso olhar para ela, não? Pode. Que coisa mais linda, né? Benza a Deus. Ó, ei, mas fala assim, benza a Deus para não botar quebrando. Beleza? Estive no Feito em Casa. Deus Dete Nunes ou Garrincha. Cara... O problema é que eu não posso quebrar isso aqui. Pode não, nem deve. Só tem esse? Não, só tem esse aí, cuidado. Mas olha, deixa eu contar uma coisa para vocês aqui. Garrincha, vou contar com uma historinha. O Garrincha, dentro de um programa, acho que o primeiro programa de cultura feito no Piauí se chamava TP Estúdio. TP Estúdio. Tarcísio Prado. E tinha um quadro na corda bamba que era feito pelo Garrincha. E o Garrincha me leva para participar desse quadro. Eu vesti uma camisa, nunca me esqueço, camisa de gigolô, a camisa tinha um florado cheio de coisa, e o Garrincha me meteu numa saia justa, terrível, me perguntou se a mudança da Faculdade de Direito, dali daquele prédio onde é hoje a Biblioteca Cromwell de Carvalho, para Ininga era oportuna. E eu disse que era intempestiva e disse as razões. Não havia estrada, o mato cobria a área, não tinha saneamento. Seu Garrincha, o conselho da universidade se reuniu para me expulsar. Era o 477, o nome do decreto era 477, que era o AI-5 da universidade. Por sorte, a televisão era tão pobre que não gravava. Não tinha prova contra mim. Resultado, esse é o Garrincha que eu tanto estimo. Pedinho, traga agora uma cajuína para o Garrincha, que nessa casa aqui se trata bem os amigos. Bora! E venha vestido decentemente. Chega aí. Mas... Olha, Garrincha, uma cajuína. Cristalina. Rapaz, se eu me levantar... Me levantar com esse negócio aí, que é muito trem. Para não cuidar, quebrar as coisas. Devagar para não quebrar. Isso! Maravilha. Meu irmão, sucesso nos cordéis, sucesso na vida. Lamento profundamente que Teresina tenha perdido um vereador chamado Garrincha. Mas o humorista continua, o jornalista continua e a irreverência está viva. Minuto só e teremos a literatura brasileira em curso. Minha irmã, meu irmão, conforme o combinado, vamos conversar um pouco hoje sobre Gonçalves Dias, a primeira grande voz da poesia nacional. Bom dia. Bom dia. Você está bem? Bora logo brindar aqui com um cafezinho, que não custa nada tomar um cafezinho bom. Gonçalves Dias, que vai ser hoje o tema do nosso encontro. Bem, tem uma professora em Teresina que se tornou professora, segundo ela, professora de literatura, porque entrou na minha sala de aula, eu estava ministrando uma aula no cursão. Quando ela entrou, eu estava falando um fragmento de um poema do Gonçalves Dias que diz assim: amar é vida, é ter constantemente alma, sentido, coração abertos ao grande, ao belo. É ser capaz de extremos, de altas virtudes e até capaz de crimes. A moça diz, quero virar professora de literatura. O nome do poema é um fragmento do poema Se Morre de Amor, do Gonçalves Dias. Aí, vamos começar por onde? Pois é. Como é que a gente pode definir o romantismo, hein, professor Sinésio? Vamos dizer, Jane, que o romantismo não seja uma escola literária, não é um movimento literário. O romantismo é uma tomada de posição diante do mundo, é uma conduta. E essa conduta foi influenciada por uma série de fatos, de circunstâncias. Em primeiro lugar, os iluministas, os filósofos iluministas. Em segundo lugar, a Revolução Francesa, o liberalismo da Revolução Francesa, as ideias libertárias da Revolução Francesa. Em terceiro lugar, o individualismo exacerbado. O romantismo foi uma conduta do homem moderno diante do mundo. Ou seja, que uma filosofia. Sim, uma filosofia mesmo. Era uma filosofia de vida. Nós vamos nos impor e o resto que fique à margem. Sem regras, sem normas definidas. O Victor Hugo, o grande escritor francês, dizia, ao escrever, o artista só deve satisfação à sua consciência criadora, a ninguém mais. Então, isso é romantismo. No Brasil, Gonçalves Dias consolidou, mas quem começou mesmo foi Gonçalves Magalhães, não é isso? Veja que loucura. O Gonçalves de Magalhães é um poeta bastante medíocre.
mas acabou tendo esse primado. Ele morava na França, à época, estava exilado na França, e conheceu o romantismo na França e publicou uma revista chamada Niterói. Nessa revista há um manifesto e em seguida ele publicou Suspiros Poéticos e Saudades, que é o livro que introduz o romantismo no Brasil. Hoje o valor dele é puramente histórico, valor documental. A grande voz da poesia brasileira no romantismo é Gonçalves Dias. Quem propagou, não é? Sim, tem o mérito dele, o momento histórico. Gonçalves Dias tinha um pai português e a mãe mestiça. E ele Sim. levou muito as raças, né? O negro, o índio, as 3 raças para dentro da poesia. Essa coisa não é tão assim, não. Não é tão assim? Não, não é. O Gonçalves Dias, o que a Jane disse aí está perfeito. O pai era um comerciante português, ou seja, um branco, e a mãe era mestiça. A mãe era filha de negro e índio. Então, qual foi o mito que se inventou? Que era o poeta das 3 raças. Não foi bem assim. Não foi bem assim? Não, até porque... Nossa, não. É um mito, não, né, é essa mito. História. Ele cantou, sim, o branco, e o fez muito bem. Cestilhas de Frei Antão é uma bela demonstração disso. Cantou magnificamente bem o índio numa série de poemas, como Juca Pirama e outros Que é o maior poemas poeta que tais. indianista, Não tem a né? menor dúvida. Mas o negro ficou meio à margem na poesia dele, até porque o indianismo valorizava o índio. Tinha uma certa nobreza em ser índio. Em ser negro, não. Em ser negro, absolutamente. Ele compôs poucas peças relativas ao negro e ainda assim é um sentimento de piedade. Como a escrava. Sim, Como mas não é o sentimento de eu estou aqui para lutar como negro na condição de negro. Entendi. Aliás, meus irmãos, ser negro nunca foi bom em lugar nenhum do mundo, nem hoje, gente. É uma construção da história mesmo, a gente percebe aqui com essa sua explanação. O grande poeta dos escravos foi Castro Alves, que nós vamos estudar, vamos conversar no nosso próximo encontro aqui. Bem, o que eu gostaria de dizer mais a respeito do Gonçalves Dias? Em primeiro lugar, se o Gregório de Matos Guerra, nós conversamos aqui sobre ele, já tinha uma consciência de brasilidade, ou pelo menos de baianidade, esse tinha consciência de nacionalidade. Gonçalves Dias, com 41 anos de existência, só viveu isso. Filho de um português, de uma união ilegítima, uma vida amargurada, não pôde casar-se com a mulher que queria, justamente por ser um mestiço, por ser um mulato, construiu uma obra extraordinária. Não só como poeta, não. O primeiro dicionário de tupi que nós temos na língua, no Brasil, foi produzido por ele. Eu não sabia. Etnógrafo, viajou pela região norte, foi professor do Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro. Em síntese, jornalista, polemista, Gonçalves Dias tinha consciência da nacionalidade, noção exata do valor do índio e produziu uma obra que permanece atual. Entre os poetas da geração dele, nenhum se nivela ao Gonçalves Dias. Nenhum, absolutamente nenhum. E tem a glória de ter construído a canção mais bonita que nós conhecemos na literatura brasileira. Uma canção tão bonita que o hino nacional... A segunda estrofe, né? Pegou lá, pescou. Osório Duque Estrada pegou uns versos lá. Lê esse negócio para terminar aí. Lê esse poema, a Canção do Exílio. Canção do Exílio. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer eu encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer eu encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá. Sem que desfrute os primores, que não encontro por cá. Sem que ainda viste as palmeiras, onde canta o sabiá. Tem ritmo, musicalidade, uma métrica perfeita. Isso aqui é um heptassílabo, é um cordelzinho. Ele utilizou exatamente a métrica mais comum da literatura portuguesa
para fazer essa canção. Essa canção é tão importante que todos os poetas modernistas da primeira geração tiraram sarro com isso. Todo mundo escreveu paródias disso aí. Até o Quintana, que não era muito chegado a isso, escreveu uma paródia com isso. Minhas irmãs, meus irmãos, os poetas são figuras muito especiais. E Gonçalves Dias foi um poeta fundamental para fazer com que o Brasil descobrisse o Brasil, aprendesse a amar o Brasil. Esse foi o grande papel dele. E no próximo encontro, vamos falar do poeta dos escravos, o grande Castro Alves, um poeta que marcou época no Brasil. Daqui a 15 dias, nosso quadro é quinzenal. Até lá. Até lá. E vai lendo alguma coisa sobre o Castro Alves para corrigir, se porventura errarmos alguma coisa aqui. Minuto só, já estaremos de volta.